Meu nome é Mariana Kinuist, sou estudante de graduação de enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, faço parte do grupo de pesquisa Ela Cuidem e apresento a pesquisa da FAPERJ intitulada Manuais de Enfermagem, Cuidados na Preparação de Medicamentos. O objeto de estudo é a cultura dos cuidados por meio do preparo dos medicamentos ensinados nos manuais de enfermagem para a profissionalização das enfermeiras até a década de 1920. O recorte temporal se justifica pelo desenvolvimento do processo de profissionalização da enfermagem brasileira e pela ocorrência da implantação da enfermagem moderna pelas enfermeiras norte-americanas na reforma sanitária liderada por Carlos Chagas. A delimitação espacial é o Distrito Federal, sobre a argumentação de se tratar da capital do Brasil à época localizada geograficamente no Rio de Janeiro, e por ter sido cenário de visibilidade do país no que concerne ao desenvolvimento cultural. É o berço da enfermagem brasileira pela criação e materialização da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, criada em 1890, atual Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Optar pelos manuais de enfermagem é um dos caminhos para se investigar a cultura. O pesquisador José Ciles Gonzalez cita que a cultura é um dos mecanismos de transmissão das informações e o modo como elas devem ser analisadas e discutidas, pois cada sociedade tem sua própria cultura, quando a pluralidade delas influenciam na formação da cultura dos cuidados de enfermagem como consequência dos fatores históricos e demográficos. Um dos pilares básicos da cultura das sociedades é o significado da saúde, enfermidade e das situações que foram adotadas para os limites conceituais. O conhecimento e a ação são, portanto, base para a formação dos cuidados de enfermagem no processo saúde e doença, cabendo considerar as necessidades vitais, ritos e crenças que giram em torno da formação da cultura. A pesquisa tem como questão norteadora como se preparavam e manuseavam os medicamentos a serem administrados aos pacientes na década de 1920. O objetivo do estudo foi analisar o conteúdo escrito e imagético centrado na preparação e manuseio dos medicamentos a serem administrados aos pacientes por meio dos manuais de enfermagem para a formação da cultura dos cuidados de enfermagem. Os manuais utilizados na pesquisa são Curso de Enfermeiros 1920, de autoria do Dr. Adolfo Pozzolo, no qual foram encontrados 23 medicamentos. Matéria Médica para Enfermeiras 1922, de autoria de E.S. Blumgarten, com 21 medicamentos. Manual para Enfermeiras Hospitalares 1926, de autoria de Dr. Ticandarte, com 16 medicamentos. Livro do Enfermeiro e da Enfermeira, 1928, de autoria do Dr. Getúlio dos Santos, com 16 medicamentos, além de 5 facsímiles. A partir desses dados, criamos 4 quadros demonstrativos contendo o título do manual, ano de publicação, edição do manual, localização do ensinamento do preparo da medicação, via a ser administrada e dados de interesse. Getúlio dos Santos destacou que os enfermeiros faziam a distribuição das dietas de todas as aplicações de medicamentos internos ou externos, preparavam poções, pílulas, fricções, banhos medicamentosos, sacos de gelo, sacos quentes e ventosas, dentre outros. Nos manuais, não está claro de que as enfermeiras preparavam os remédios caseiros, aqueles que não levavam em sua composição elementos químicos, como, por exemplo, o cataplasma e o sinapismo. Já a pesquisa de Martinez, 2012, informa que os enfermeiros eram responsáveis por preparar e administrar medicamentos. Dentre seus exemplos, encontramos os emplastos e xaropes. Os enfermeiros foram delegados gradativamente a algumas tarefas de rotina, anteriormente realizadas por médicos, como aferir temperatura, realizar exames de urina, cataplasmas e clisteres.
No século XX, durante o processo de profissionalização da enfermagem no Brasil, ocorreu uma estratégia de construção da imagem pública das enfermeiras com a interação publicitária de medicamentos. Na construção dessa imagem entraram elementos que simbolizavam a enfermeira, como a touca, significando espírito de serviço e simplicidade. Artefato é um objeto manufaturado, produto realizado a partir de trabalho mecânico. Os artefatos citados na pesquisa eram usados para a prática de anestesia. Embora sejam ensinados nos manuais de enfermagem a administração de anestésico e o manuseio de artefatos, não era o papel do enfermeiro a administração de anestésicos. Porém, era necessário ter conhecimento sobre o assunto no caso de imprevisões. As seringas de Loehr eram artefatos utilizados na administração de medicamentos líquidos por via subcutânea ou hipodérmica, intramuscular e endovenosa. Para cada procedimento, mudava o tamanho da ampola e da agulha. Este artefato era utilizado na administração de Sedol ou Sedalina, medicamentos administrados por meio de injeções, usados nos cuidados com os alienados durante suas agitações e provocavam sono profundo nos doentes. O artefato era desinfectado antes de ser usado e testado, aspirando água fervida para verificar sua permeabilidade e sem refluir conteúdo líquido para fora do tubo. Todo medicamento a ser administrado por via hipodérmica já vinha preparado em ampolas com as dosagens corretas e sinalizadas com etiquetas, informando o conteúdo. A pesquisa revelou aspectos ainda não investigados no campo da enfermagem, especialmente para a formação da cultura dos cuidados de enfermagem voltados para o preparo, administração de medicamento e as abordagens apresentadas nos manuais de enfermagem, tanto nas obras estrangeiras como nas nacionais. Isso se deve pela diferença significativa no quantitativo de fármacos ensinados nos escritos encontrados, especialmente na obra de língua francesa, quando todo o conteúdo se destinava ao preparo e administração de medicamentos. Identificamos que as obras nacionais para a formação das enfermeiras brasileiras precisavam avançar nos aspectos farmacológicos. Se faz necessário entender a medicação utilizada nas instituições de saúde, considerando o período de ensino para a formação de profissionais iniciado em 1890 na América do Norte e Europa, o que colocava-os à frente do ensino no Brasil, mesmo diante da possibilidade da literatura ter sido feita para o ensino brasileiro. Como contribuição deste estudo, tivemos por meio da cultura o aprofundamento da construção do conhecimento da trajetória dos cuidados de enfermagem ensinados às enfermeiras, como um dos elementos da construção da identidade profissional. Trata-se de subsídios no campo da cultura dos cuidados, voltado para o ensino e a formação de enfermeiras brasileiras até a década de 1920. Lacunas foram deixadas para que outros estudos possam se suceder para potencializar o ensino da administração de medicamentos. Algumas das referências utilizadas na pesquisa.